importância que tem para mim é uma coisa que, na minha convivência, é muito agradável, sabe? Eu tive momentos felizes dentro dos estádios, dos 3 estádios, como setoristas, né, como repórter, como profissional do rádio, que graças ao futebol, que graças a esses estádios, eu hoje ainda convivo, vamos dizer assim, dentro de uma imprensa esportiva para poder ter alguma coisa que você, dentro do teu coração, você guarda, que são Dorival de Brito, Joaquim Américo e Alto da Glória. O futebol chegou em Curitiba no começo de 1900 e pouquinho, ali 1906. Nessa época, os clubes de futebol de Curitiba jogavam no Prado Velho, que é onde hoje é a PUC. O Atlético, na verdade internacional, né, na época, foi um dos pioneiros a construir o primeiro estádio de futebol em Curitiba. Era um estádio simples, acanhado, para 1000 pessoas, por iniciativa de Joaquim Américo Guimarães, que alugou a chácara, onde hoje aqui ainda é a Baixada, nesse mesmo lugar, e construiu ali um campo de futebol para que o Internacional pudesse mandar os seus jogos ali. Anos depois, esse terreno alugado pôde ser adquirido em definitivo graças a uma permuta entre o governo do estado e o Atlético, que tinha recebido a doação de um terreno no JuVV, que hoje é o campus de agrárias da Federal. Esse campus foi doado, esse terreno no JuVV foi doado por Afonso Camargo e possibilitou que o Atlético adquirisse em definitivo essa área onde hoje é o estádio. Essa área aqui onde nós estamos foi adquirido no ano de 1928, pelo Major Antônio Couto Pereira, que era o presidente do Curitiba na época, né? Ele adquiriu isso aqui, pela nossa pesquisa, parece que era uma chácara, pertencia a uma família, uma chácara. Ele conseguiu comprar esse terreno e começou, acredito que no início dos anos 30, começaram as construções pelo lado de lá, pelo lado das sociais. Ali foi feita a primeira arquibancada de madeira. E a inauguração foi no dia 15 de novembro de 32, mas não foi inaugurado com o nome de Couto Pereira, não teria sentido, né? Dar nome à pessoa do presidente em exercício, né? Como foi escolhido o América do Rio de Janeiro, o adversário, então foi feita homenagem. Assim, por que não homenagear essa equipe simpática que veio jogar aqui contra o Curitiba, dando o nome da maior personalidade deles, no caso, Belfort Duarte. Então foi dado o nome de Belfort Duarte para o novo estádio, e ficou por décadas. Um dia o general de Brito foi assistir um jogo no campo do Curitiba e a mulher dele foi junto. O Couto Pereira era famoso, né? Famoso. Couto Pereira. E ela chegou lá no campo e disse: mas Dorival, falam tanto desse Couto Pereira? Isso aqui é um puleiro. Isso aqui é um puleiro. Isso aqui não é estádio de futebol. Vê se você faz um estádiozinho melhor para os teus ferroviários lá, né? Daí um engenheiro da rede fez o projeto. E aconteceu que, inclusive, a Copa do Mundo 50 saiu lá, 2 jogos. O estádio Joaquim Américo sofreu mais ou menos 7 grandes alterações desde o seu início, da primeira construção modesta lá para 1000 pessoas. Aí na década de 30 foi ampliado um pouquinho mais, na década de 60, em 67, com a ajuda do Alfredo Gotardi, que é o Caju, nosso maior goleiro, e do seu irmão Alberto Gotardi,
foram construídas mais arquibancadas e se ampliou em 9, 10 degraus, não era tanta coisa assim, ainda assim era um estádio pequeno e acanhado. Depois isso se manteve até mais ou menos a época que o Atlético saiu aqui da Baixada para ir para o Pinheirão, em 85. Em 92, quando se decidiu voltar ao estádio, então houve uma ampliação maior, construção do tobogã, das sociais. Depois foi feita a reconstrução completa, demolição de tudo que existia, né? Que começou ali em 97 as obras, demoliu-se tudo que existia para construir um estádio do zero, moderno. Naquela época já tínhamos a visão de que a Copa do Mundo ocorreria no Brasil. Em algum momento, 4 anos mais, ou 8 mais, ou 12 mais, ou 16 mais, ela acabaria ocorrendo. Então nós pegamos o caderno de encargos da FIFA já daquela época, que óbvio que nós estávamos, porque naquele período nós olhávamos as estatísticas e com um período de menos de 60 anos não tinha sido feita nenhuma nova construção de estádio. Então nós estávamos iniciando um processo de construção e que logicamente isso teria que estar no radar. Então nós fizemos aquilo que foi feito, que era 2/3 do estádio, porque a gente tinha ainda aquele problema do terreno do colégio, que é desse lado aqui. Então dentro daquelas condições, limitações do terreno, as limitações do entorno, as limitações econômicas, nós procuramos fazer o projeto mais apto a ser um candidato para sediar a Copa do Mundo. A construção depois, a parte de concreto mesmo, começou-se nos anos 1950. A construção de todo o primeiro piso, que a gente chama do primeiro anel do estádio Couto Pereira, né? Foi inaugurado em 1958. Então tinha a arquibancada de madeira, ali onde tem as sociais, e o primeiro piso. Nos anos 60 foi começado a construir daí as novas sociais do Curitiba, né? As novas cadeiras onde nós temos hoje ali as cadeiras. Isso começou na década de 60. Acredito que deva ter durado mais ou menos 6, 7 anos para levantar as cadeiras, toda essa estrutura de concreto, a marquise. Em 1968 foi inaugurado, mas houve problema. Quando foram tirar o madeirame da cobertura do então Belfort Duarte, ele cedeu. Aí foi reconstruído novamente, depois de muito embrulho, e foi chamado para testar, então, mais de 1000 torcedores que tinham que subir em cima da arquibancada. E eu me fiz presente nesse, não sei se tinha 1000, eu não sei quantos torcedores tinha, mas com certeza eu, pela paixão que eu tinha pelo Curitiba, que eu tenho até hoje, subi com o maior orgulho na arquibancada para ver que não ia cair mesmo, né? E realmente não caiu mais. Um estádio que praticamente está, tirando algumas coisas aí, está igual à Copa do Mundo de 1950. Né? Tipo, esse gradil aqui é igual de 1950. Isso aqui nunca foi trocado. O Curitiba, ela só tinha alguns poucos tipos de diversões. A diversão em Curitiba era o cinema, quer dizer, as tardes no cinema, ou no futebol, e aqueles um pouco mais fãs do turf, né? Corrida de cavalo no Prado do Guabirutuba. Aqui na Baixada existia um bosque de pinheiros nos fundos e nessa área do bosque aconteciam esses piqueniques que vinha a família para passar o dia. Eles saíam cedo, vinham mulher, família toda, para curtir aquele dia dentro do estádio. A gente ia mais era para se divertir e chupar dolé, comer pipoca, amendoim e assim por diante. Futebol era o de menos, era secundário, né, na época. A Baixada foi o primeiro estádio a receber uma transmissão radiofônica no estado do Paraná, em 1934, num Atletiba que terminou empatado, mas foi feito uma cabine de rádio improvisada, pendurada nos pinheiros, que possibilitou que houvesse a primeira transmissão, que era pela antiga PRB2, né, a Rádio Clube. A inauguração aqui do Belfort Duarte, a diretoria do Curitiba na época teve uma ideia de um pequeno avião passar, dar um voo rasante aqui
pelo gramado Couto Pereira e jogar a bola. Nesse rasante que ele deu, ele jogou a bola. A bola para começar o primeiro jogo, para dizer assim, o primeiro chute aqui no estádio Couto Pereira. Então a bola foi jogada por esse pequeno avião, né, que passou e deu um voo rasante aqui pelo gramado do Couto Pereira. Eles estavam aumentando o estádio, colocando mais uma arquibancada provisória para aumentar o... Então, como eu morava aqui no Cristo Rei, eu passava por lá para ir trabalhar e na volta passava por lá. E o retratista, o fotógrafo da rede, sempre estava fazendo fotografia lá para levar para a diretoria. E uma hora eu ia passando lá, ele estava lá em cima e dizia, mas bora, para aí que eu vou tirar uma foto com você. Eu parei, ele tirou. O estádio já tinha sido preparado um pouco antes aqui também, foi aumentado com arquibancadas de madeira, tanto na entrada da Engenheiro Rebouças como na curva da então existente concha acústica, que nas fotografias antigas tem aí. Só que houve um jogo entre o Paraná e Rio Grande do Sul, que o Paraná estava ganhando o Rio Grande do Sul e acabou perdendo por 4-2 e o público quebrou. Já naquela época quebrou tudo as de madeira e reconstruíram novamente para a Copa. A Copa de 50, ela foi em junho, dia 25 e dia 29. Dia 25 de junho, jogou Espanha e Estados Unidos. A Espanha ganhou de 3-1 dos Estados Unidos. Naquela época, essa história, as novidades lá do outro mundo chegavam aqui um mês depois, ou quando chegava, né? Hoje não, hoje é tudo instantâneo, não chegava. Então falava muito em fúria. Fúria, jogar no jornal, a fúria, no jornal, os espanhóis, não sei o que, eu digo, pô, fúria, o que esse cara tão... Fúria, o que quer dizer isso? Fiquei com aquela cabeça, digo, aí fui ver o jogo, né? O primeiro tempo foi um jogo normal, né, mais ou menos normal, os Estados Unidos era um time de amadores, e muito estrangeiro no time dos Estados Unidos, não era a seleção americana. O primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo a Fúria veio com vontade, tocando a bola e passe e correndo. Puxa, atropelaram os americanos, não deram pro cheiro. A partida seguinte foi Paraguai e Suécia. A Suécia estava ganhando do Paraguai de 2-0, o Paraguai empatou, torcemos para o Paraguai na época, por ser um país sul-americano, não tínhamos assim ligações nenhuma com a Suécia. A primeira vez que eu fui a um estádio de futebol foi no Dorival de Brito. Eu tive a oportunidade de ver a decisão do campeonato estadual, na ocasião, entre o Ferroviário e a Cambaraense. E na época, eu e tem mais um rapaz, o Bandeira, nós fomos gandulas daquele jogo em que o Ferroviário ganhou da Cambaraense num sábado chuvoso por 2-1. E o Ferroviário foi campeão naquela ocasião. Eu vim assistia jogos, vinha com meu pai, eu era bem pequeno, né? E nós vínhamos assistir, o pai vinha assistir jogos, tá? Eu era moleque, tá? Mas eu lembro, por exemplo, um dia que houve assim um jogo contra o Santos, um amistoso, tá? E não lembro o resultado, só lembro que, eu não lembro bem se o Bequinha deu um chapéu no Pelé ou o Pelé que deu o chapéu no Bequinha, e daí o Bequinha ou jogou no meio das canetas do Pelé ou foi ao contrário, sabe? Então a torcida assim ficou simplesmente maravilhada. O Campeonato Paranaense de 1965 o Ferroviário conquistou aqui, num jogo contra o Curitiba. Então assim, essa foi talvez uma das primeiras coisas que eu pesquisei sobre o Ferroviário. Né? Lá atrás, na década de 90, eu pesquisei isso. Fui na biblioteca pública, fui pesquisar como que foi essa partida, como que foi esse campeonato. E por quê? Porque veja só, o Bídio que jogava no Ferroviário era muito amigo do meu tio. Então eu já conhecia o Bídio por histórias. Eu fui atrás e descobri que o Bídio tinha feito o gol de 65 aqui. Então eu fui atrás do relato da partida. Então assim, o Ferroviário tinha jogado a primeira partida no campo do Curitiba e empatou de 1-1. E o segundo jogo seria aqui.
E aos 10 minutos do primeiro tempo, o Ferroviário, tinha um zagueiro chamado Fernando Knaip, se machucou. Ele se machucou no início da partida. E naquela época não tinha muita substituição e tal. O Geraldino, que era o técnico, falou para ele assim, olha, vai jogar de centroavante, prende o zagueiro lá na frente, que nós vamos dar um jeito. Porque, lógico, se ele fica lá atrás na zaga, não ia acompanhar ninguém, ia deixar o Curitiba inteiro para o ataque. Então ele jogou de centroavante. Imagina, o cara com um estiramento na perna, não conseguia andar, ele jogou de centroavante. E no segundo tempo, aos 10 minutos, nesse gol aqui da atual curva norte, que era gol de fundos, aqui da intermediária mais ou menos, o Bidio recebeu uma bola e de perna esquerda mandou no ângulo do goleiro Heró, que era o goleiro do Curitiba. Né? Tem na capa da tribuna, tem a foto, o repórter pegou a foto do gol certinho ali. E com isso aí o Ferroviário fez o gol, armou meio que uma retranca, lógico, né? O Curitiba meio que em cima e não conseguiu empatar o jogo, virar. E com isso o Ferroviário foi campeão paranense de 65. Pô, eu sou do tempo que o Joaquim Américo, quando chovia, você não entrava pelo túnel, porque ele alagava. Tinha que entrar por trás, por um portãozinho. Só isso já era alguma coisa que incrementava o espetáculo. Porque ao invés de se fazer o aquecimento no vestiário, se fazia atrás do vestiário. Então ia um monte de gente ver o aquecimento. Tá vendo como é que é uma coisinha pequena, como já muda, como incorpora? E você entrava no meio do público, se passava no meio do público, para entrar no campo. Engraçado que, como ali era o pátio de manobras, então o pessoal às vezes vinham assistir o jogo, como não tinha dinheiro para pagar, subiam em cima dos vagões. Ficavam lá dava uma vista boa, né? Mas acontece que às vezes o trem começava a manobrar para fazer uma posição, os caras iam para lá do trem, voltavam. Inclusive, uma ocasião, o trem preparou o trem e saiu para Paranaguá e levou os caras até Pinhais. O Caju e o seu irmão Alberto Gotardi, além de participar da construção do estádio, eles moravam aqui atrás do estádio, ainda tem a casa onde mora uma irmã deles, e eles cuidavam do gramado. Eles iam lá por amor, e era muito bem cuidado, e quando eles resolviam, já hoje não tem treino. Não tem treino, já estão cuidando do gramado, vão fazer outra coisa. Era o Dulcídio Vanderlei Busquilha, o árbitro do jogo. Atlético Paranaense e Campo Grande, se não me falha a memória também o adversário. Lá por 30 minutos do primeiro tempo, o Busquilha parou o jogo, saiu do meio de campo, foi para o vestiário e todo mundo ficou abismado. Mas o que aconteceu, né? O árbitro parou o jogo e saiu. Aí ele voltou, dali uns 10 minutos ele voltou. Aí no final não poderia ser diferente de a gente fazer uma pergunta ao Busquilha. O que aconteceu? Ele disse, eu não sei, eu acho que comi, como diz o Sicupira, um conosquinho no avião, e o avião me atacou o estômago e eu fui obrigado, não aguentava, eu já estava numa situação terrível. Aí eu fui ao vestiário e por isso que eu paralisei o jogo. Então esta foi uma das histórias incríveis do Joaquim Américo. E foi minha casa por muitos anos. Aqui eu construí minha família. Eu conheci minha esposa, que era filha do presidente do clube aqui, que eu não sabia que ela era filha do presidente. E um dia eu estava num jogo, vejo as cadeiras lá onde que é a tribuna, na parte branca lá, olho a tribuna de honra e vejo ela sentada lá em cima do lado do pai dela. Eu falei, mas o que ela está fazendo aqui? Ela disse que vinha no jogo, mas eu achei que ela estivesse na arquibancada. Você está aqui no campo, você vê na lateral aqui, você olha, tem bastante gente, mas a pessoa que você conhece, você identifica. Olhei, ela estava lá, digo, pô, depois do jogo já namorava ela há quase 2 meses, aí que eu fiquei sabendo que ela era filha do presidente. E outra história que eu presenciei foi o final do Campeonato Paranense de 80 aqui, né? Entre Colorado e Cascavel. Na final, o Cascavel tinha 3 gols de saldo. Se a gente ganha de 3-0 empatava, ia para outro critério. Se a gente ganha deles de 4-0, a gente era campeão. E aí eles fizeram o cai-cai que o regulamento permitia. Cai os jogadores em campo, termina a partida, falta de número,
perde-se por 1-0. Quando chegava lá o placar, primeiro critério, vitórias lá, a gente empatava em tudo. Segundo critério, saldo de gols. Eles tinham 3, nós tínhamos 1, então ia ficar com saldo 2. Eles seriam campeões. Teve invasão de campo, tudo, a torcida invadiu, tudo, tá, mas aí, né, como eu tinha 13 anos, tava com o pai. Termina o jogo na Vila. A torcida comemora como Colorado campeão e agora a briga vai pro tapetão. Em 1987, eu estava na categoria infantil e sabe que no infantil você precisa ter um dinheirinho a mais, então a gente sempre procurava, quando era solicitado, trabalhar no estacionamento, vender o bilhete de estacionamento ali da Vila Capanema. Às vezes você trabalhava no placar, lá do relógio. Outras vezes você foi maqueiro, gandula. O que eu me lembro bem é do torcedor pegando no meu pé para mim ser rápido, né? Principalmente quando a equipe estava começando a perder ou iniciava o jogo que não estava muito bem. Então o que eu lembro de gandula assim é que o torcedor pegava rápido, gandula, rápido. E eu tinha que correr pra caramba ali para devolver a bola. Não havia tantas bolas como há hoje, né? Eram poucas bolas, então quando o cara mandava a bola longe eu tinha que sair no pique para poder, né, pegar. Na verdade, a minha história com o Couto ela começou bem antes, assim, antes de eu chegar no Curitiba. Quando eu vim jogar no Matsubara, uma preliminar Atletiba, e o Matsubara e Curitiba no campeonato de junho, e a gente fez preliminar de um Atletiba e aquela loucura de torcedor e a gente todo encantado. O jogo contra o Júnior do Curitiba na preliminar foi 1-1 e, logicamente, naquela oportunidade o torcedor do Atlético estava torcendo para o Matsubara. Então a gente sentiu o peso de jogar com o estádio lotado, né? O primeiro jogo meu aqui na Arena da Baixada foi com o Ventania, né? Porque a gente estava com um time alternativo, né? Um para Libertadores e o outro para o Paranaense. E foi uma estreia, né? Então você entrar dentro dessa arena, né? Da antiga arena, que agora é essa arena nova, né? A atmosfera era absurda, né? Então, é uma coisa emocionante, né? Você chega, para nós que era atleta, né? Que atuou aqui dentro, é de arrepiar, né, cara? Então, era um verdadeiro caldeirão mesmo. Eu liguei para o Mauro Osman e disse: ô Mauro, e daí nós vamos jogar lá no Couto Pereira? Aí ele falou: sim, mas e que escolha a gente tem? Aí eu falei: pô, vamos, quem sabe é uma grande oportunidade de resolver a questão com o colégio. E em 2 minutos o Mário ligou, o presidente ligou dizendo: mas pô, que história é essa? Eu falei: olha, nós temos condição de fazer uma arquibancada provisória, nós temos conhecimento de muitos estados que fizeram arquibancadas tubulares para completar capacidades. Nós tínhamos uma capacidade de 25 mil, nós precisávamos mais 5 mil para poder jogar aquela partida que exigia 30 mil. Eu sei que nós passamos a noite inteira em conversa com o Arlindo do colégio, tivemos uma reunião por volta de 3 da manhã, explicando para ele o processo, o procedimento, o que a gente precisava, que era uma oportunidade e tal. E junto com o departamento jurídico do clube, nós saímos de 5 horas da manhã com a decisão tomada de que haveria uma negociação que iria prosseguir, mas que o colégio cederia a quadra imediatamente, já naquela manhã, para que a gente iniciasse as obras. Na manhã seguinte, nosso primeiro procedimento foi entregar os documentos, projeto, para a CBF, para aprovação, porque também não podia fazer isso sem a CBF aprovar. Veio uma confirmação formal da Federação, da CBF e confirmado pela Federação Paranaense, de que se fizéssemos aquela obra, se todos os órgãos aprovassem, seria aqui, afinal, seria aqui o jogo contra o São Paulo. E foi feita aquela tubular às pressas, é até uma coisa engraçada, assim, porque eles diziam que não tinha segurança. Eu fui para o Morumbi não é um estádio que tem segurança. O bombeiro deu laudo, a Polícia Militar deu laudo, e de repente nós recebemos um comunicado da Conmebol, dizendo que não, que porque a estrutura era tubular, não poderia. Lógico que houve uma indignação completa, nós embarcamos no avião, fomos até para o Uruguai para tentar reverter aquela posição, que era evidente que era uma posição política, não tinha a ver com as questões técnicas.
Nós temos um dossiê completo que tem essa altura aqui do processo montado para provar todas as questões técnicas e a aprovação anterior da CBF, mas foi insuficiente. Não, eles insistiram que não, e o jogo foi para Porto Alegre, né? Infelizmente. Temos 50 anos, né, aqui no Curitiba esse ano, no mês de fevereiro, né? E houve assim uma homenagem que eu jamais esperava, a estátua, uma coisa que me comoveu demais, né? Uma coisa que eu jamais imaginava, sendo assim um garoto que começa a jogar futebol e de repente ocorreu o que ocorreu. Aí você diz, será que estou sonhando? No vestiário, aquela expectativa de como é que seria, como é que a torcida aceitaria. Infelizmente nós jogamos contra o Grêmio de Porto Alegre, que era um rival muito grande. Nós, por uma situação atrás, a Copa do Brasil que nós perdemos na cara coroa, então houve assim havia uma rivalidade nesse sentido. Houve um empate e daí na moeda nós perdemos. E eu fiz o meu primeiro gol. Empatamos com o Grêmio de Porto Alegre aqui, 1-1. E não era uma decisão de campeonato. A gente era campeão se ganhasse. Se perdesse, o Curitiba era campeão. Então foi muito importante, nós ganhamos 2-1 no finzinho, foi tão festejado quanto o título. Uma jogada de um cruzamento do lado esquerdo, o Zezé foi mais tempo reserva, mas nesse jogo ele entrou, cabeceou para dentro e eu peguei ela, bati nela, ela bateu no chão e cobriu o goleiro. Tenho a impressão que se eu pego bem, eu podia até botar por cima. Mas eu peguei ela para baixo, ela bateu no chão e o goleiro foi aqui, ela entrou aqui. Nossa, em cima do laço, imagine como é que foi. Nós precisávamos ganhar do União Bandeirantes para entrar no hexagonal do Campeonato Paranaense, que era o hexagonal final. Classificavam 6. Se nós empatássemos, nós estávamos fora. Se nós perdêssemos, nem falar. E se nós ganhássemos do União Bandeirantes, o União Bandeirantes caía para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Passei o jogo inteiro indo para a área, o pessoal cruzando a bola, Pachequinho, o irmão do Pacheco do Curitiba, o Pachequinho que jogava aqui, colocava muito bem a bola e eu ganhei umas 3, 4 bolas lá no segundo pau. Mas todas eu ajeitava para o pessoal do outro lado fazer o gol. E ninguém ajeitou. No final da partida, aqui nesse canto aqui, escanteio do lado de lá, faltavam uns 3 ou 4 minutos para terminar o jogo. Fui para a área e falei, agora eu vou cabecear em gol, não vou ajeitar para mais ninguém. E falei para o Pacheco, estou indo no primeiro pau. Eu me posicionava na marca do pênalti e corri em direção à pequena área ali, na ponta da pequena área para cabecear a bola. O Pacheco bateu ali, eu subi e de cabeça fiz 1-0, nós ganhamos do União Bandeirantes aqui e o União Bandeirantes acabou caindo para a 2ª divisão e desapareceu. E o mais recentemente, com certeza, seria os meus Jogos 300, onde a Vila realmente estava completamente cheia, ainda ficaram torcedores para fora, né? Então, são imagens, são lembranças que realmente vão ficar marcadas, né, na minha mente, na minha memória. Saudado, aplaudido pelo seu torcedor. Vai lá, Monique. Tá muito chorando ao lado do Casinha. Agora um abraço muito sincero ali do Casinha, né, Monique? Você tá bem pertinho do Marcão, mais gente abraçando o Marcão. Que momento realmente bonito, momento marcante. E teve um importante que eu guardo com carinho, porque foi na Libertadores, contra o Rosário Central. Nós estávamos ganhando de 1-0 e eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol, sabe? Eu lembro que o Igor, um meia, que a gente tinha contratado para ser a solução nossa na Libertadores, infelizmente ele acabou não indo tão bem. Ele bateu o escanteio no gol do lado do nosso túnel, ali, do túnel do nosso vestiário. E
E aí eu acabei pegando ali no meio da área, do meio para o primeiro pau, eu acabei cabeceando a bola com uma certa força, ela foi no cantinho, e aí foi... E aí você não tem o costume de comemorar, sabe? Porque você não tem o hábito de sair, fazer gesto, dançar, alguma coisa assim. Então eu procurei o primeiro parceiro que estava próximo e abracei, que era para não passar vergonha. Mas foi uma sensação muito gostosa, é muito, muito bom mesmo, sabe assim. Na Baixada foi contra o Bahia, né? Em 2002, né, a gente já tinha sido campeão brasileiro em 2001, mas foi um jogo para mim importante porque foi onde eu consegui fazer 2 gols seguidos na mesma partida, né, pelo Atlético Paranaense, onde a gente ganhou acho que de 6, de 4, eu não lembro muito bem. Mas aí eu consegui fazer 2 gols, né? Inclusive o lateral direito era o Daniel Alves, que agora é o lateral da seleção, né? E a gente não estava muito bem, nós não vinha muito bem. E aí eu consegui fazer os 2 gols e consegui ajudar a equipe. E eu acho que foi um jogo importante para mim individualmente. Rubro-negro! É dele de novo, Fabiano! Furacão, na jogada pela esquerda, tudo deu certo agora. O Curitiba em casa não sabe o que acontecia, mas às vezes empatou jogos de 0 a 0, empatou com o Vasco aqui 0 a 0, empatou com o Inter 0 a 0, jogos que precisava ganhar, perdeu para o Bahia aqui no Couto Pereira, perdeu para a Portuguesa aqui de 2 a 0 no Couto Pereira, e fora de casa o Curitiba vinha bem. Ganhou do Flamengo no Maracanã, ganhou do São Paulo no Morumbi, ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, ganhou do Goiás no Serra Dourada, e aqui estava com uma dificuldade. E o jogo decisivo para classificar para ir para as fases finais foi aqui no Couto Pereira, Curitiba e Santos. Um dos maiores jogos que eu assisti, porque o Curitiba eu estava acompanhando na época, eu ficava assim perto na curva do fundo, onde estava o presidente do Curitiba, então o saudoso Evangelino da Costa Neves. E naquele momento, nós tinha um rádio grande que o Krieger ficava escutando o jogo. E o Fluminense estava perdendo para o Bahia de 1 a 0. E o Curitiba estava ganhando do Santos. O Curitiba estava empatando com o Santos. E, de repente, em 5 minutos no Maracanã, foi um jogo acertado entre Fluminense e Bahia. O Fluminense virou o jogo para 2 a 1 e virou uma correria infernal em relação ao jogo do Curitiba contra o Santos. Não tinha outro jeito, a não ser ir para cima do Santos e ganhar o jogo. Ganhou no último minuto. Numa jogada do Marco Aurélio, ele entrou costurando na área, costurando a zaga do Santos, driblando. Ele hesitou um pouco para fazer o gol. O Lela, o grande artilheiro, meu maior ídolo na história do Curitiba, entrou na frente do Marco Aurélio e chutou e fez o gol. Marco Aurélio preparou, pintou o primeiro, vai sair no gol, preparou, bateu pro gol. Equipe assim, sempre na Vila Capanema, né, na Copa João Avelange, a gente sempre foi muito forte em casa, né? Então a Vila Capanema era realmente o nosso alçapão. Todas as equipes que vinham ali já sabiam que iriam, né, ia ser complicado de vencer ali. Até também pela equipe que nós tínhamos, né? Era uma equipe muito forte, né? Então todos os jogos que a gente enfrentava ali, com certeza o torcedor saía muito feliz porque a gente venceu muito mais jogos lá. Então era um alçapão, né? Todas as equipes que chegavam ali tinham uma dificuldade grande e a gente já estava também acostumado com aquele ambiente, né? Do torcedor ir lá e nos incentivar. A arquibancada não era como a forma que é hoje, né? Daquele anel lá no fundo, a torcida ficava na reta ali, né? Então né? Dava uma força muito maior ainda, né? Então naquele ano, os jogos ali dentro da Vila Capanema, né, foram importantíssimos para a gente conseguir o título. O Fluminense, né?
O Fluminense acho que virou o jogo, acho que para 2-1. E aí logo em seguida o Alex fez 1 e 2 gols, né? E o Fluminense um baita de um time. E aí eu pensei assim, pô, eu acho que a gente vai ser campeão por quê? Pela dificuldade que nós estava na partida, né? Tava acabando o jogo, né? Acho que era 35 minutos, faltava 10 minutos, mais um pouquinho de acréscimo. Tudo podia acontecer. Como a gente poderia tomar mais gol também, porque a nossa equipe era uma equipe ofensiva. E o Fluminense tinha uma equipe totalmente qualificada. Então, naquele momento, eu senti que a equipe estava forte e merecia o título, né? E como aconteceu. Parte da nossa campanha ali se deu ao fato de ajudar a ser campeão, é que a gente jogou dos jogos finais ali. Dos 4 jogos nós jogamos 3 em casa, somente a final mesmo lá em São Caetano. Todos os outros jogos contra o São Paulo. Vamos até 48. Ergue os braços, Carlos Eugênio Simão, acabou! Acabou! O Atlético é campeão do Brasil! O futebol paranaense é o melhor do Brasil! Eu lamento que justamente o Curitiba foi campeão brasileiro, não aqui dentro. Foi no Maracanã. O Atlético também foi campeão brasileiro, não aqui em Curitiba, fora, né? Não sei se isso tem alguma coisa ou não. Nós fomos campeões nós fomos campeões do Torneio do Povo, né? Também fora. Então não teve assim, não houve uma conquista. Nós por 2 vezes nós fomos bicampeões agora recentemente, a Copa do Brasil, né? Aqui, onde nós poderíamos dar uma força assim, um crescimento maior, uma valorização maior ao nosso futebol. Por quê? Falariam mais de Curitiba, mais do Paraná. Os outros estados, né? Os outros estados, os outros jornalistas, assim, eu acho que dariam, saber. Eu acho que o que está faltando, e se Deus quiser isso vai ocorrer logo com Curitiba, né, de nós sermos campeões aqui dentro, campeões brasileiros e outras coisas mais. Se eu dizer para vocês não vão dizer que não vão acreditar, mas parece que não houve nada, parece que o tempo passou, ficou passado, porque eu não sou saudosista. Futebol é isso aí. Futebol é selar, arquibancada, né, cimento, né, essa parte mais rústica aqui, né, falando da Vila Capanema, né, então eu acho que isso aqui, eu sou suspeito, para mim fica, muita gente queria, vamos construir um baita no estádio no Dorival de Brito, tudo, eu falei, não, eu acho que isso aqui tem que ser preservado como patrimônio histórico da cidade de Curitiba. Eu consigo entrar por aquele portão do estádio ali. Todas as vezes que eu entro no estádio, eu entro de cabeça erguida, eu passo no meio da torcida do Paraná Clube hoje, que é parte Colorado, parte é Pinheiros, mas a maior parte hoje, são 20 e tantos anos, já são paranistas. E eu passo ali, eles não me conhecem, mas os pais dizem, aquele ali é o Caxias. Teve esse carinho, né, pela Vila Capanema, que foi sempre a nossa casa, sempre tivemos bons momentos ali, momentos que vão ficar na história. E importante é isso, você fazer parte dessa vila que é tão amada aí pelos torcedores do Paraná. Minha casa ali, o significado para mim é isso, é a minha casa. Muitas vezes é o que eu falo para os nossos atletas aqui, né? Principalmente antes dos jogos, a gente sempre conversa, né? E eu falo, ó, isso aqui é a nossa casa, e quem manda na nossa casa somos nós. A força da torcida aqui foi muito forte para que o Atlético também tivesse uma grande campanha, a ponto do Viola comentar num jogo que o Palmeiras perdeu a invencibilidade aqui, que era impossível jogar aqui. O Joaquim Américo é a casa do Atlético, né? É um marco enquanto edificação, enquanto tamanho de empreendimento, enquanto porte, enquanto possibilidades. Muitas coisas ocorrerão aqui a partir dessas instalações. Você entra aqui dentro, é emoção total, cara. Porque você revive todos
aqueles momentos importantes que você teve na carreira, né? E qualquer atleta que passou o que eu passei aqui dentro sabe do que eu estou falando. Couto Pereira é um símbolo de uma união e de uma força de um povo descomunal. O Couto Pereira, ele foi construído exatamente aquilo que eu falo, pela mão e pela força do trabalhador. Acho que não tem Coxa Branca que não gosta de vir aqui. Não tem. Isso aqui acho que é a segunda casa do torcedor, né? É uma terapia, assim. Eu nunca tive essa sensação assim de, vou voltar a jogar ou sonhar que estou jogando, alguma dessas formas. Mas quando você tem aqui, vem algumas lembranças, sabe? Eu tenho essa sensação de lembrança dos gols que eu fiz, das conversas que a gente teve. Porque o Couto Pereira, ele quando eu cheguei aqui, ele era referência para tudo. Porque eu morava aqui na Mauá, então eu ia pegar um táxi e às vezes eu não conhecia a cidade, eu falava, vai para o Couto Pereira. E aí no Couto Pereira eu me achava. Eu até brinco com o pessoal, com os amigos, que no meio do campo tem um túmulo. Quando eu morrer, serei enterrado lá. O Dr. Lauro Rego Barros, que foi goleiro do Atlético na década de 30 e presidente do Atlético posteriormente, tem uma frase muito marcante que dizia que um clube que não tem passado, que não tem memória, não terá futuro. Tenta você preservar a história. É muito importante isso. Você tem que deixar para as futuras gerações alguma coisa. Você não pode esquecer do teu passado. Você tem que deixar marcado alguma coisa. Você não pode deixar que daqui a 20, 30, 40 anos ninguém vai saber, mas quem foi de repente do Dorival de Brito? Ele sabe que é o nome do estádio, mas não sabe quem foi, né? Se a pessoa foi importante ou não. Então acho que isso é importante você deixar marcado a história.